Capítulo 260. Situação difícil da tribo do Touro Hercúleo. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales olhou para seus guerreiros que não se arrependeram, enquanto seu coração ficou muito emocionado. Na pradaria dos Homens-Fera, se alguém não fosse um líder qualificado, ninguém o seguiria. Homens-Fera também tinham o direito de escolher seus próprios líderes. Tal tipo de coisa havia acontecido na pradaria. O chefe da tribo de um tipo de raça havia se tornado um incompetente e seus membros da tribo gradualmente o abandonaram. Eventualmente, a tribo desapareceu da pradaria. A situação atual de Wales não era boa demais. Gazol controlava toda a tribo do Touro Hercúleo, e as famílias de seus subordinados estavam nas mãos de Gazol. Se eles não o seguissem por profunda lealdade, provavelmente o teriam deixado há algum tempo. Wales foi tocado por essas pessoas terem ficado para trás. Ele os observou calmamente e disse: Irmãos, tenho certeza de que todos aprenderam sobre o que aconteceu na tribo. Seus familiares ainda estão na tribo. Eu estou feliz que vocês ainda sejam capazes de ficar ao meu lado. Nossos inimigos estão chegando, e depois de 1 hora, eles aparecerão diante de nós. Nós não vamos nos retirar. Os guerreiros da tribo do Touro Hercúleo nunca se retirarão. Agora, irmãos, montem seus touros e levantem seus machados. Sigam e deixe que nossos inimigos saibam que somos os mais fortes guerreiros da tribo do Touro Hercúleo. As palavras de Wales não foram gritadas. Na verdade, ele estava falando com muita calma, como se estivesse simplesmente declarando um fato. Mas os guerreiros estavam muito emocionados. Eles o atenderam com um grito alto e correram para pegar suas armas e puxaram suas montarias pelas rédeas. Wales os ignorou e perguntou a Zalhai: Você virá conosco, irmão? Por cavalo ou por carruagem? Zalhai sorriu e balançou a cabeça: Não, irmão mais velho. Eu estou pensando em algo melhor. Com um movimento de sua mão, Alien apareceu na frente dele. Wales estava muito curioso sobre a aparência poderosa de Alien. Zalhai sorriu e caminhou em direção à sua boca: Venha, irmão mais velho. Beba um pouco de coia comigo. Ele então entrou na boca de Alien. Wales e os outros seguiram Zalhai para dentro com curiosidade, e eles logo chegaram no espaço dentro do Alien. Agora, seu espaço passou por uma grande mudança. Laura modificou esse espaço ao ponto de ser como sua própria carruagem. Algumas caixas foram colocadas ali, que poderiam ser usadas como assentos. Dentro das caixas tinham cobertores e outras coisas, enquanto também havia uma caixa no meio, com compartimento superior e inferior. O compartimento inferior tinha um bloco de refrigeração que poderia ser usado para manter as coisas em temperaturas muito baixas. O compartimento superior continha coia e outras coisas, enquanto um conjunto de chá era colocado em cima da caixa. No meio dela, havia um forno mágico alimentado por um cristal mágico, usado para ferver água. Wales e os outros olhavam ociosamente para tudo isso. Eles nunca esperaram que houvesse outro reino dentro do corpo desta criatura morta-viva. Zalhai sorriu para eles: Sente-se, irmão mais velho. Quero uma xícara. Wales se sentou e olhou ao redor: Nada mal podemos até ver o que tem lá fora. Professor, eu acho que você deveria se sentar aqui com o pequeno Rai. Eu vou resolver os assuntos lá fora. E Yale não objetou e apenas assentiu: Tudo bem. É bem legal estar aqui. Você deve sair e se preparar. Acho que Gazol e sua equipe estarão aqui em breve. Wales assentiu e olhou para Zalhai: Pequeno Rai, quando as coisas ficarem difíceis, não seja educado. Apenas haja diretamente. Zalhai sorriu: Relaxe, irmão mais velho. Eu não irei ser gentil. Você deve se apressar. Eles podem ter descoberto onde nós estamos. Wales assentiu e saiu do Alien. Mendes também saiu, enquanto Zalhai e Yale ficaram do lado de dentro. Laura e as outras ficaram ao lado de Zalhai, enquanto o comboio de comida do lado de fora não se mexeu. Zalhai serviu uma xícara de coia para Yale e perguntou: Yale, você acha nós iremos lutar? Gazol não deve se mexer depois de ver o que temos, certo? Yale balançou a cabeça em resposta: Não necessariamente. Gazol é um indivíduo muito vaidoso. Ele não desistirá tão facilmente. Agora,
Wales é sua maior preocupação. Se ele matar Wales, ele pode ganhar o controle total da tribo do touro hercúleo. Embora existam muitos mortos-vivos, os homens-fera geralmente não pensam neles muito seriamente, porque eles acreditam que os mortos-vivos não são poderosos. Não é provável que eles saibam que suas criaturas mortas-vivas sejam tão poderosas, e é por isso que eu acho que o Ghazal pode fazer um movimento. Zhao Hai assentiu. Ele realmente não queria fazer isso. Ele não temia o ato de assassinato. Ele tinha matado muitas pessoas no continente Ark, mas agora, ele ia matar o pessoal da tribo do touro Hercúleos. Se as perdas da tribo forem muito grandes, seu lugar na pradaria dos homens-fera seria reduzido, e isso não seria bom para ele. Nada mais importava na pradaria dos homens-fera além da força. Com a força vinha o respeito. Se você não tem muita força, então desculpe. Não importa quão poderoso você foi no passado como um todo. As pessoas não lhe davam face. Não importa o que, é preciso retaliar quando atingido. Não contra-atacar não era o estilo de Zhao Hai. Ele não tinha nada a dizer sobre isso quando Wales e os outros decidiram contra-atacar. Zhao Hai suspirou, eu ainda não entendi. Ghazal quer tanto a posição de chefe da tribo. Se muitas pessoas morrerem por causa de seu confronto com o irmão mais velho, então a classificação da tribo será reduzida. Que bem isso fará para ele? Ele prejudicou o próprio pai no processo de se tornar o chefe da tribo, então sua reputação é certamente ruim na pradaria. Ele está em grande desvantagem. Ele nunca pensou nisso. E Eyal suspirou, você não conhece Ghazal. Ele é uma pessoa muito orgulhosa, muito egocêntrica, que pensa que seu próprio poder é grande. Para completar, ele é um maníaco de batalha. Posso dizer que, se não fosse por tal temperamento, Wales não teria que lutar contra ele pela posição de chefe da tribo. Porque, Wales e eu estamos muito claros que, uma vez que Ghazal se torne o chefe da tribo, a guerra será inevitável. E Eyal suspirou novamente e continuou, não se preocupe com o quão poderosa a tribo parece ser agora. Ainda há muitas pessoas provocando os touros hercúleos. Apenas os touros lutadores são irritantes o suficiente para citar como um único exemplo. Zhao Hai ficou surpreso. Ele sabia que os touros lutadores eram uma tribo importante entre a raça cabeça de bovino, e que sua tribo tinha laços conjugais com os touros hercúleos. Por que Eyal disse que a tribo do touro lutador estava provocando a tribo do touro hercúleo? E Eyal esclareceu ao olhar para Zhao Hai, a posição de cada tribo dominante de uma raça de homens-fera não é fixada no lugar. Se você é poderoso, então você é a tribo dominante. Apesar do chefe da tribo anterior ter lutado em toda a pradaria com grandes resultados, a força da tribo foi grandemente gasta. Agora é suposto ser o tempo para descanso e recuperação. Se um maníaco de batalha se tornar o chefe da tribo agora, nossas perdas serão ainda maiores se novas guerras forem travadas. E Eyal parou para beber um pouco de coia antes de continuar. Os touros lutadores são uma poderosa tribo de guerra entre a raça cabeça de bovino. Eles são musculosos e têm uma força imensa, especialmente quando lideram seus ataques. Mesmo os touros hercúleos necessariamente não manterão a vantagem quando estiverem de frente para eles. Eles são assustadores no fato de que eles não eram muito poderosos antes, mas eles mudaram depois que seu novo chefe da tribo conseguiu essa posição. Ao contrário de seus predecessores, ele não é alguém que gosta muito de lutar. Eles estiveram descansando por todos esses anos e, assim, eles se tornaram mais poderosos do que eram antes. O falecido chefe da tribo do touro hercúleo viu que a posição da tribo dominante estava se tornando instável, então ele casou 4 de suas filhas com a tribo do touro lutador. Ele tentou usar o casamento para pacificar a tribo do touro lutador, mas obviamente não foi muito eficaz. Foi por essa razão que há uma quantidade decrescente de guerras travadas pela tribo do touro hercúleo. No entanto, Ghazal presumiu que o falecido chefe da tribo perdeu sua ambição por causa de sua idade, por isso ele ficou insatisfeito com o falecido chefe da tribo. O falecido chefe da tribo ficou profundamente desapontado. Como é que ele poderia ignorar a ameaça do seu lado? Foi por isso que ele deu a posição para Wales. Wales não gosta de lutar e é muito esperto. O falecido chefe da tribo conseguiu descansar em paz desse jeito. Zhao Hai não achou que essa luta pela sucessão fosse séria ao ponto de decidir o futuro da tribo do touro hercúleo. E Eyal suspirou,
Não sabemos quantas vítimas serão perdidas se essa guerra for travada. Quanto maior o número de mortos, maior a perda de touros hercúleos e mais instável a posição de tribo dominante. Infelizmente, Gasol não consegue ver isso. Aquele idiota excessivamente arrogante continua acreditando que os touros hercúleos são invencíveis, e ele continua tratando os touros lutadores como boas pessoas. Ele não tem ideia de que essas boas pessoas estão salvando suas forças para deixá-lo de joelhos. O rosto de Eyal tinha uma expressão de zombaria nesse momento. O único que ele estava zombando não era outro senão Gasol. Como poderiam os gastos dele levar os touros hercúleos a um futuro brilhante? Foi a razão pela qual Eyal apoiou totalmente Wales. Zalrai suspirou em seu pensamento. Ele sabia um pouco mais sobre a tribo do touro hercúleo agora, mas ele não tinha se acostumado a ver alguém como Gasol, que tinha a crueldade de um governante para usar qualquer meio necessário para alcançar seus objetivos. Entretanto, isso só terminaria em tragédia, enquanto tal governante não tivesse também a visão de um governante. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.